Olá, meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça e sempre naquela alegria de poder levar a melhor informação para você, seja ela do mundo jurídico, seja ela relacionada às outras áreas, enfim, a gente sabe que tudo é conhecimento, tudo é importante, tudo é necessário para que a gente, conhecendo cada vez mais, também possa exercer nossos direitos cada vez mais e melhor. E hoje eu estou aqui com a minha queridíssima amiga, doutora, e agora, né, pós-doutoranda, doutora Thaís Martins. Seja muito bem-vinda, minha amiga, ao nosso programa novamente, né? Muito obrigada, uma satisfação estar aqui, uma satisfação poder oferecer um pouquinho daquilo que eu pesquisei e trabalhei para um público tão seleto e para uma entrevistadora tão magnífica. Muito obrigada pelo convite. Imagina, minha amiga, uma honra sempre tê-la aqui conosco, né, e hoje também, assim, eu tô sendo privilegiada aqui, né, gente, porque ontem foi o lançamento dessa belíssima obra aqui, com 2 volumes, inclusive, já, e é a doutora Thaís, que é realmente, assim, uma inspiração para todos nós, né, pesquisou, trabalhou arduamente nessas obras, né, Obesidade e Direito, e eu justamente a trouxe aqui para que ela fale um pouquinho, né, porque assim, é muito profundo, é muito intenso, para ela compartilhar um pouquinho com o meu público essa experiência dela, esse conhecimento que ela tem grandioso sobre o assunto, e realmente aqui para a gente conhecer um pouco mais, né, e assim, com essa profundidade, né, Thaís, porque são tão poucos que pesquisam, que se dedicam a isso tudo que você, como pesquisadora, como cientista do direito, tem feito de forma tão nobre, de forma tão eloquente sempre. Então, fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo e muito grata por tê-la aqui hoje, sabe? Então, fico gratidão. Muito feliz do seu convite e realmente vai nessa toada de as pessoas imaginarem que entendem sobre obesidade, conhecem a obesidade, são doutoras em obesidade, quando na verdade é muito mais uma condenação estética, uma condenação corporal e uma situação que muitas vezes de modo equivocado não está buscando saúde, busca sim uma repressão corporal. E isso tem acontecido de uma maneira reiterada e o meu trabalho na verdade ele não se encerra aqui, ele recomeça com a publicação dessa obra, e eu tenho certeza que outras virão, porque é um assunto que nos incita a uma pesquisa séria, comprometida, especialmente no que diz respeito a uma legislação referente à gordofobia. É isso que é, digamos assim, o mais triste na nossa sociedade, né? Razão pela qual, né, você se debruçou sobre esse estudo, né, para a gente conseguir, então, ter aí realmente uma reflexão mais profunda sobre o assunto, uma disseminação desse conhecimento, e até realmente para que a gente possa ter aí a sensibilidade necessária para tratar do assunto, sabe? A maturidade que a gente precisa, gente. Mas, antes da gente continuar conversando aqui com a doutora Thaís, porque a gente tem muito assunto pela frente, eu vou chamar aqui o nosso patrocinador e depois, na sequência, gente, não percam, acompanhem essa entrevista, porque ela realmente é fundamental para a gente entender melhor e ter mais empatia e realmente conseguir tratar dessa questão como ela merece. Vamos lá? Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Voltamos então com o nosso Direito e Justiça, aqui com a doutora Thaís, e vamos falar dessa obra então, né, doutora? Obesidade e Direito, né, os seus bebês, mais, né, 2 bebês aqui, entre inúmeros, né, graças a Deus, né, que eu não falo, é uma honra, né, ter a doutora Thaís aqui, porque ela realmente, assim, bom, Thaís, ela tem um currículo gigante, né, como eu falei, ela é pós-doutoranda hoje, é doutora em Direito, é professora, é psicóloga, ela é mãe, ela é, enfim, essa mulher incrível que a gente tem aqui, a honra, a satisfação de poder
ter conosco e sempre aceita os nossos convites, sempre cheia, a agenda dela é repleta, mas ela sempre abre um espacinho para o Direito e Justiça, para compartilhar essa experiência grandiosa que ela tem, gigantesca, com todos nós, e eu sempre fico muito feliz, porque contar com ela é realmente saber que eu vou levar muita informação de qualidade para você. Mas, Thaís, você até estava me dizendo ali na nossa chamada, no início do programa, né, que infelizmente a sociedade ainda não consegue identificar exatamente, né, o problema como ele é, não consegue realmente ter essa empatia, esse acolhimento que é tão importante, né, porque não é uma opção, né, às vezes realmente a pessoa tem um estilo de vida que acaba, né, levando ela a ter realmente o problema da obesidade. É possível também. É possível também. Pode acontecer. Sim. Mas, assim, não é necessariamente uma opção, uma escolha, né, enfim. E aí, quando você fala, né, que realmente eu tenho aqui uma perspectiva psicossocial. Do assunto, né, como que eu posso traduzir isso para o nosso público? Olha, de uma maneira, assim, muito tranquila, o nome às vezes assusta um pouco, porque, lógico, a academia tem uma exigência de algumas nomenclaturas pelas quais nós devemos transitar. Mas, necessariamente, essa concepção psicossocial, ela transita no seguinte esteio. Primeiro, o trabalho começa num aprofundamento histórico sobre o que é o corpo. Porque a obesidade se dá em cima do quê? Em cima de um corpo. Então, como a sua colocação, Débora, como sempre, perfeita, é entender o seguinte, eu não nego e não vou refutar que hábitos ruins levam, sim, à obesidade. Ok. Alimentação desregrada, consumo de bebida alcoólica, consumo dessas... aí tem o ponto nevrálgico. Consumo indiscriminado de alimentos ultraprocessados. Então, veja, a maior parte das pessoas, e eu espero chegar ao coração de vocês, não só como se diz, a concepção intelectual, mas também aos corações, porque a minha pesquisa fala muito disso, é entender o sujeito que está por detrás da patologia. Então, é compreender nesse psicossocial que o comportamento alimentar ele é significativo, a psicanálise estuda isso, a psicologia comportamental estuda isso. Então nós temos várias vertentes, a psicologia social também. No entanto, olha que curioso, né? E eu creio que para o seu público será uma surpresa, talvez até para você. Qual é o tratamento que o SUS oferece para a obesidade? Temos a cartilha da atenção primária, temos a cartilha 38, que é a tratativa da obesidade. Qual é o tratamento? Nenhum. Tratamento é perder peso. Pronto, perder peso. Se a pessoa obesa tem uma dor no joelho, tem que perder peso. Se tem uma dor de cabeça, tem que perder peso. Ou seja, tudo está voltado a perder peso, emagrecer. E nós precisamos entender uma coisa. Quando eu falo em concepção psicossocial também, no seguinte esteio, toda pessoa magra é saudável? Não. Também não. Só que entenda, dentro daquilo que eu estudei, entre psicologia, direito, antropologia, filosofia, lógico, gente, dentro da limitação daquilo que a gente consegue estudar, porque é impossível um estudo completo e que não careça de algum retoque. Eu costumo dizer a minha obsessão, né? Eu queria que fosse perfeito, mas não há trabalho perfeito. O perfeito será sempre o próximo, né, professora Débora? Que você também, né? Aqui me perdoe, professora, o hábito, mas assim, é sempre o próximo trabalho, que a gente vai continuar essa toada de pesquisa. Então eu percebi o seguinte... Então, porque se a gente esperar ele ficar pronto e perfeito, a gente não entrega nunca, né, Thaís? Não entrega nunca, não termina nunca. Eu asseguro a vocês, depois que eu defendi a tese, eu ainda tive que parar um pouquinho para fazer alguns ajustes, porque, por exemplo, as pessoas conhecem muito, geralmente, os personagens da televisão. Então olha que interessante, eu vou usar aqui 2 exemplos muito conhecidos. A Juju Todinho e a Thaís Carla, que... cada uma a sua moda, e eu não tô fazendo aqui nenhuma apologia e tudo mais, não se trata de uma questão política, eu tô falando da questão da obesidade. São mulheres que enfrentaram a obesidade. Uma cantora, e aqui eu não vou discutir gênero musical, isso não é a minha, como é que se diz, não é a minha expertise, e a outra uma bailarina plus size, que até então sustentavam um discurso do corpo, eu tenho corpo... do que eu quiser ter. E olha que interessante como o social pesou. Essa segurança, eu terei o corpo que eu quero ter, ela teve um limite de suportabilidade.
E isso estudado, em entrevistas das mesmas, isso foi captado, e entrevistas também dos meus pacientes. Porque eu trabalho, eu atendo no meu consultório, na clínica, eu atendo as questões da obesidade. É realmente meu foco de dedicação. Então as pessoas chegam lá não buscando saúde, é buscando emagrecimento. E olha que interessante, quando Thaís Carla e quando Jojo Todinho submetem a uma cirurgia bariátrica, existe uma nova polarização. Por quê? Atrair o movimento obeso. Primeiro, gente, desculpa lá, não tem movimento obeso, gente, por favor. E outra, vamos excluir aí o termo romantização da obesidade. Existe, doutora Débora, existe, meus queridos, como se diz, ouvintes, como é que se diz? Telespectadores, coisa muito chique, gente, eu tô acostumada com a sala de aula, aqui é muito muito diferente para mim. Entender o seguinte, existe uma romantização da magreza. Como se a pessoa magra, e aí veja, entra, olha que interessante. Concordo totalmente com você. A obesidade é uma doença, é uma patologia, sim. Só que anorexia e bulimia também são. Só que olha que interessante, anorexia e bulimia são transtornos alimentares, obesidade não. E você viu que engraçado, até aproveitando esse gancho, como até a gente vai acompanhando aí as notícias do mundo artístico e tal, e Grammys e etc. Você ouviu a Demi Moore, como ela está? Não só a Demi Moore, como a Lily Collins, para quem gosta de Emily em Paris. Que realmente uma menina lindíssima, filha de um cantor que eu acho que velha jamais, old school, ok? Está esquálida. Só que aí vamos entender. Para quem, como diz, para lá dos anos passados, né, nós temos lá, as modelos da Victoria's Secret maravilhosas entravam nas passarelas. Sim. É uma magreza um padrão, praticamente inatingível. Inatingível. Que é conquistada à custa de quê? Desculpe, gente, não é de saúde. Não. As pobres modelos desmaiavam, as pobres modelos, mas são cabides. Tá, mas vamos lá. Esse não é o padrão da sociedade. Outra, é só você olhar, eu digo que é um exercício que a minha professora de psicologia me ensinou, uma professora que trabalhou conosco em psicologia social, que ela dizia assim, olhe no entorno, verifique as questões, tanto das questões de tom de pele, que a gente diz, mas a igualdade saída, aí você olha, faz o exercício do rosto, você olha para a direita, para a esquerda e vê quantas pessoas negras estão à sua volta e ocupam posições como as suas, né? Ou seja, essa igualdade tem que ser visualizada também. Então, e detalhe, eu não fiz uma comparação de racismo e obesidade, porque entenda, eu não cometeria esse impropério. Eu tô colocando no seguinte sentido, aquilo que é condenado, porque, desculpa, existe necessariamente um racismo que é estrutural. Mas ele vem da questão histórica. A obesidade por questão histórica, olha que interessante, no começo ela é bem vista, porque as pessoas obesas são as pessoas que têm o quê? Dinheiro para consumir. E daí vem esse novo movimento, desse emagrecimento absoluto, porque quem tem dinheiro, Débora, para manter a magreza e tentar ao menos conservar a saúde. Então eu quero deixar muito claro, para todos que estão nos vendo e ouvindo, mas especialmente para as mulheres. Que padrão é esse de um corpo que tem que ser magro, mas é um corpo que tem que ser bonito, tem que ser ágil, tem que ser um corpo vivaz? Tá, e como é que fica a questão do controle? Exatamente, porque é o seguinte, desculpem. Tem que ter equilíbrio, né? Como é que vai ser igual? Porque entenda, nós temos uma casa, nós temos uma vida, porque assim, nada contra e muito contra, tá? Antes que agora você execrar. Nunca mais vou ser convidado pro programa, gente. As blogueirinhas que começam. Eu tenho realmente uma paura para usar um termo televisionável, né? Que assim, acorda de manhã. Vou tomar meu chá de hibisco. Vou comer minha bananinha. Vou comer whey protein e tal. Doutora Débora, me ajude. Às 8 da manhã, primeiro que eu duvido que o seu dia começa às 8 da manhã. Eu presumo, com muita sorte, 5. Né? 6 e pouquinho. 6 e pouquinho, né? Ou seja, uma mulher que advoga, que leciona, que escreve, que tem família, que tem um monte de afazeres. Tudo bem, eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que a gente não cuida da saúde, mas há formas de cuidar da saúde. Mas vamos lá, se nós tivéssemos o dia todo um personal, tempo, porque, gente, desculpe, a moeda do momento para todos nós é o tempo.
É o Não tenho tempo. dúvida. Então, esse novo movimento corporal, eu quero deixar muito claro, especialmente para as mulheres que não estão atentas a ele, é um movimento de novo controle. Nós nos emancipamos nas questões físicas, eu nem vou entrar, Débora, em tudo, mas assim, Sim. a questão do controle corporal, da mulher ter ou não direitos ao seu corpo e a liberdade do seu corpo, nós vamos lá. E daí vem a magreza. A magreza como algo condenatório e não de saúde. E desculpem, o povo que entra lá, pega o celularzinho, vai lá no Instagram do coleguinha que tá fazendo dieta, diz assim, a menina tá lá num esforço danado, o rapaz tá lá num esforço danado. Temos vários. Tem alguns que, o mais recente que todo mundo acompanhou, que virou uma febre na internet, é o Mamute. Que o Mamute tá lá sofrendo para emagrecer e tal, naturalmente, que ele não quer usar As caneta, canetas. ele não quer fazer bariátrica, ok, entenda, é um direito dele. Só que olha o sofrimento e esse processo. E daí tem uma coisa que pouca gente vê, e eu fiz questão de abordar no livro, eu falo nos livros que você vê desse tamanho, são dois, é um livro só, dividido em 2 volumes. É fácil perder peso? Não. É. E olha que interessante, as pessoas olham para quem tá perdendo peso assim, que legal, você perdeu peso. Ao mesmo tempo que olham para uma pessoa que, por motivos milhares, engordou um pouco mais, não tá com, como é que eles gostam de falar? Do shape, tá fora do shape. Aí o que acontece? A pessoa diz assim, nossa, e Débora, nós mulheres somos PhDs nisso, nossa, que linda a sua roupa, aí o seu colar é maravilhoso, mas tem alguma coisa ali. Isso promove um sofrimento. E vocês vão me perdoar, se nós não conseguimos cuidar às vezes das nossas próprias demandas, que só cuidar das demandas alheias, que são incontáveis, né? Então é sem dizer, eu tô preocupado com a sua saúde. Não, você está praticando um julgamento, esquecendo de observar que as pessoas obesas estão enfrentando uma patologia, é uma patologia, leva e é porta de entrada de outras questões cardíacas e tantas outras, cardíacas, renais, circulatórias e tal, mas não significa em momento nenhum que todo corpo obeso é um corpo doente, ponto. Exatamente. Isso tem que ficar claro para todos. A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo, soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Emmengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, tose visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591. E visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental Ueda, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Voltamos então aqui com mais um bloco conversando sobre esse assunto que é fascinante e ao mesmo tempo instigante, porque a gente precisa debater, né? Como a doutora Thaís comentou muito bem no bloco anterior, né? A gente só tem uma concepção única que une tudo isso, né? Que é o perder peso, você tem que emagrecer. Mas e onde está a sensibilidade? Onde está realmente a empatia? Onde está realmente a preocupação com o sujeito de direito? Que aqui existe, né? Existe um ser humano.
que está por trás de tudo isso. Então, a gente tem que identificar esses fatores até para conseguir trabalhar melhor com tudo isso, refletir sobre esse assunto. E nesse sentido, então, doutora, dentro dessa perspectiva, né, a gente analisa a jurisprudência, analisa a legislação, você até comentou aí que a gente tem um déficit quando a gente fala desse assunto, especialmente na legislação, temos jurisprudência sobre, mas acho que a legislação ainda está pecando bastante, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é um sujeito de direitos e demanda justamente essa resposta social e até mesmo do direito sobre isso. Sim. Como que você vê toda essa situação? Olha, os meus alunos vão adorar, né? Eu vou colocar como tarefa, né? Esse acompanhamento, porque assim, eu digo sempre a eles, especialmente os que estão chegando na faculdade, lembra das nossas frases de direito romano? Tempus regit actum. Ou seja, nós temos toda uma necessidade, porque eu brinco com eles, nós não precisávamos de uma legislação para regular a internet. A gente não tinha internet, tá? A gente escrevia carta, gente. Eu sou do tempo que tinha um caderninho de papel de carta. Até ontem eu vi isso, né? Ai, Ainda falando que a nossa geração ela é única, né, no mundo, né? Nunca mais, né? Ela é totalmente analógica pro digital, e a gente teve que viver e sobreviver a isso, né? Inclusive, para quem nunca esteve aqui nesse ambiente, que é lindo de morrer, eu vejo ali uma máquina de escrever. E me lembro que meu filho mais novo tem 17 anos, chegou em casa, olhou, eu tenho uma Hamilton antiga, ele chegou, olhou aquela caixa que tá guardada, que é patrimônio histórico da minha casa, ele disse, o que é isso, mãe? Eu falei, é uma máquina de escrever, uma máquina de datilografia. O que é datilografia? O que é datilografia? Ou seja, a gente fazia, lembra? ASDFG, TAB, ok, não significa que a gente não possa utilizar novas tecnologias, mas precisa de uma adaptação. Então eu creio que, usando esse exemplo bem singelo, a gordofobia, a obesidade estão exatamente aí, nessa transição. Porque, veja, os crimes digitais estão aí para quem quiser ver, assistir, de todas as ordens, o conteúdo da questão que o indivíduo entende que ele é Deus, atrás disso aqui. Porque vis-a-vis não se diz nada, pouco se fala. Então, necessariamente, nós precisamos entender essa necessidade de uma legislação. E aí, Débora, eu sou uma crítica dessa coisa de liberdade de expressão acima de tudo. Porque eu aprendi desde a minha primeira lição do direito, desde o primeiro desde o primeiro livro do Miguel Reale, folheado lá em Lições Preliminares de Direito, desde quaisquer autores, eu não vou dizer, a gente não revela as idades assim tão tranquila, né? Assim, mas vamos lá, Serpa Lopes, né, Caio Mário, Silvio Rodrigues, Austin Barros Monteiro, estudando os direitos à personalidade. Então, quer dizer, o fundamento segue o mesmo. A garantia dos direitos de personalidade, a garantia do direito à individualidade. Se eu não fugir do estudo do direito, do artigo 11 ao 21 do Código Civil, disse o quê? Direitos de personalidade. Ou seja, estudou-se o quê? Trouxe a questão do nome, a questão da identidade, a questão do ser, do indivíduo, aquele que adquire personalidade a partir do nascimento com vida. Mas olha que curioso. Então nós temos vários tipos de sujeitos, o sujeito obeso, o sujeito magro, o sujeito emagrecimento, o sujeito que não quer emagrecer. Gente, eu já estudei o Código Civil, asseguro a vocês, todos esses anos estudando esse tema eu nunca vi uma divisão de sujeito. E detalhe, aquela divisão classicista social, o sujeito que tem um carro, o sujeito que tem um dinheiro, o sujeito, ele não é mais ou menos, ele é sujeito de direito. Ponto. Aí toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. Eu acho isso lindo, Débora, daí quando compara com a obesidade, esse sujeito não é tão sujeito. Aí já existe uma exceçãozinha que tá meio camuflada ali. E detalhe, a pandemia escancarou isso. Quantas pessoas, eu digo e provo, tá no livro. O indivíduo que morreu na porta do hospital em São Paulo, o outro que morreu na porta do hospital em Minas Gerais, por quê? Porque eram pessoas obesas, não cabiam nas ambulâncias. E os comentários são, por que é gordo desse jeito? Porque daí vai ter que fazer uma ambulância diferente pro gordo. Tá, só um pouquinho. Pessoas com restrição para acesso, por exemplo, usam cadeira de rodas. Como é que elas entram na ambulância se não carregadas? E não precisa de um espaço no ônibus para que elas tenham a segurança de poder andar, de exercer o seu ir e vir? Sim. E na obesidade seria diferente.
Exatamente, minha amiga. Mas é isso, nós ainda temos mais um bloco aqui, meus queridos amigos e amigas, esperem mais um pouquinho aqui, porque eu sei que essa conversa está rendendo muito, né? E a gente não quer nem parar de falar com ela, porque realmente rende, né? É muito pano para manga, como diz o ditado. Mas antes da gente continuar aqui, eu vou chamar então aí a minha querida amiga Josiane Alciati, com as suas semi-joias maravilhosas, e também para você ter aí um gostinho daquela obra maravilhosa que meu amigo querido, também da Orquestra Nova, o Gabriel, sempre traz para a gente com tanta maestria. Afinal, um maestro, né, com maestria produzindo seu belíssimo trabalho. Vamos acompanhar. Voltamos então com o nosso último bloco, né, Thaís? Infelizmente, né? Ai, que pena. Senão a gente ficaria aqui adorei. horas e horas. Eu não gosto nem de interromper, né? O que você tá falando é aquela coisa, né? Parece o Tuiuiu falando ali, porque a gente não quer. O passarinho aqui não quer nem. Imagina. Gente, vocês não se enganem, porque eu já assisti algumas palestras dessa mulher que é encantadora, tá? Eu, inclusive, senti até uma pontinha de um certo ciúme docente, que ela esteve com os meus alunos, eles falam dela até hoje, e até aproveito de público para convidá-la novamente para estar com eles, falando também do programa que eles já conhecem e que realmente chega a vários outros públicos, e que é tão fundamental para nós, porque afinal de contas é um espaço de uma fala livre. Nós estamos vivenciando aí a questão de debates, mas esses debates são muito limitados, não se pode dizer, não se pode contrariar. Eu, particularmente, gente, para mim foi uma questão de estar numa sala de aula realmente, porque a Débora me deu toda a liberdade para abordagem dos assuntos, e isso traz muita felicidade, e eu tenho certeza que isso traz para as pessoas uma segurança de que a condução dos trabalhos é feita com responsabilidade. E em tempos de tudo é publicável, a qualidade é muito pontual no estudo. Então eu louvo mais uma vez a sua iniciativa de ter esse trabalho tão magnífico aí, que a gente vai observando e também vai aprendendo, porque as pessoas precisam entender que as pessoas praticam muito a oratória, né? Você tem que praticar um pouquinho a escutatória, a questão de ouvir e aprender um pouco mais, porque necessariamente há muitos mestres e doutores por aí sem nenhuma titulação, né? Sem um artigo, um bom artigo publicado. Então, assim, não significa, gente, sobremaneira,
que a academia seja o único lugar de produção de saber. Não. Não o é. Eu fui criada pelos meus pais e avós que não eram desse universo acadêmico, então, mas trabalhavam com bom senso, mas ainda assim no universo acadêmico no qual eu adentrei e também que a minha nova geração deve adentrar, porque assim o é, né? Nós puxamos essa corda do conhecimento, é entender que é um universo que precisa de comprometimento em quaisquer temas. Então, eu acompanho a Débora já há alguns anos, fomos apresentados pela querida Regina Bacelar, maravilhosa professora. Aqui, ó, eu vou um beijo para minha mãe, para minha professora, maravilhosa, eterna mestre, e que hoje, se eu tenho condição de falar em direito civil, é pelas mãos dela, porque realmente, assim, é uma mulher fantástica e inesquecível. Com certeza, Thaís. Eu também aproveito para mandar um grande beijo para ela, um abraço, assim, porque ela também me inseriu nesse mundo acadêmico, né? Foi a primeira ali que também, né, acabou me possibilitando, oportunizando esse contato tão bom com a pesquisa, né, com um aluno. Você, como a gente sabe, a gente aprende mais ensinando, né, Thaís, com certeza, do que a gente se obriga, né, a gente se obriga. Então é sempre muito bom, é muito salutar, e eu sou muito grata. Hoje o meu mundo, ele se espraiou um pouquinho, né, mais para comunicação, então, assim, eu rendo realmente, assim, nossa, eu me sinto honrada de ter amigos, ter feito amigos, e uma grande amiga como a doutora Thaís, que é uma pessoa que eu admiro de coração, pela pessoa brilhante que ela é, pelo ser humano que ela é, né, que ela é bonita por dentro e por fora, e ela faz uma pesquisa séria, uma pesquisa representativa, que realmente faz a diferença no mundo. E é isso que eu falo, gente, porque assim, a gente que é da academia, você especialmente que está lá inserida nesse universo, eu estou um pouco retirada nos últimos anos, mas a gente sabe que tem muita gente ali que produz por produzir, que é artigo para ninguém ler, assim, vamos aqui perfazer, né? Vamos performar, porque a gente precisa apresentar um número X de artigos por ano, não é verdade? Então, assim, faz artigo para ninguém ler, faz um copia e cola ali e tal, mas, assim, pesquisa séria, de peso, que transforme, que realmente revolucione, que tenha uma preocupação social, uma preocupação realmente aqui com o novo jurista, com o público, né, seja do direito, que o direito, ele está em tudo. Né? Hoje a gente tá, né? Você faz uma pesquisa lá acadêmica, a gente espera que chegue, e é isso aqui, ó, gente, esse aqui é o resultado do trabalho dela, né? Para chegar no público, chegar em quem tem que chegar e atender uma demanda urgente e emergente. Não é porque a gente tem caneta hoje que a gente tem que esquecer disso aqui, ó. Pelo contrário. Não se lê muito pouco hoje. E se lê muito pouco, a gente precisa estar aqui, ó, conectado com isso aqui, com a boa informação, com a qualidade, com a produção de conteúdo sério, que é respeitável, inclusive, né, não só na academia, mas fora dela. E é por isso que eu te agradeço tanto, minha amiga, por tudo que você faz, por tudo que você é, por essa preocupação que você tem, pela causa que você realmente empunhou, que você está querendo realmente transformar. Porque a gente precisa de agentes de transformação, e você, sem sombra de dúvida, é uma das maiores que eu conheço. Tá? Então, assim, eu só te agradeço, minha amiga, por tudo isso, sabe? Por você ser essa pessoa magnífica que você é. E eu acho que, assim, pra gente fechar, né, e a gente tá falando tanto de transformação, desse momento, inclusive, que você viveu esse marco, né, de você pegar uma situação lá há tanto tempo atrás que você vem com essa pesquisa, de repente agora as canetas e tudo aí, mas a gente precisa realmente transformar. E como que você vê que o teu material, o teu trabalho, o brilhante trabalho vai servir para transformar não apenas o mundo jurídico, né, claro, ele se espraia na sociedade, mas especialmente transformar a sociedade. Aí vem a ousadia dessa que vos fala. Inclusive me lembro como se fosse hoje, porque entendo o seguinte, muitas coisas são inesquecíveis na vida das pessoas. Uma banca de doutorado é inesquecível. Uma banca de mestrado também é inesquecível. Mas no dia da minha banca, houve essa colocação, essa preocupação. O que eu gostaria de apresentar? E o meu orientador querido, né, o Dr. Paulo Schier, mencionou, né, quando eu apresentei... Foi meu orientador também no direito constitucional. Gente, as coincidências da vida. É para os corajosos. Já fico aqui, já fica minha consigna. E quando eu apresentei o trabalho, vésperas de apresentação, o trabalho final, vem a minha ousadia. Eu elaborei um pré-projeto de lei sobre a questão da criminalização da gordofobia. Porque eu lamentavelmente, sou uma civilista, mas apresentei uma norma que traz realmente uma punição, um viés
punitivo. Por quê? Porque, lamentavelmente, a nossa sociedade tem uma certa dificuldade em entender que só o pagamento, né, é suficiente. E na banca fui interpelada pelos meus queridos professores e tal. Então lá estava o Dr. André Peixoto, que já aqui sabemos, um leitor de Michel de Foucault, um conhecedor de psicanálise, um conhecedor de história, ele é conhecedor de tudo, gente, é realmente uma pessoa a qual eu rendo todas as minhas homenagens. Questionou justamente por que eu queria ser punitivista, né? Não é a minha ideia, até porque eu sou uma civilista e entendo que a punição é a última ratio. Mas eu elaborei um projeto de lei no sentido de não é calar as pessoas, mas fazer com que as pessoas que emitem as suas falas aleatórias assim. Ou que se diz liberdade de expressão, que essa liberdade de expressão tem limite. Como? E daí comparando, entendam, no entendimento da norma. Se fazia piadas racistas. Gente, eu nasci na ditadura, ok? Fique bem claro que se fazia piada com as pessoas negras, se fazia piadas até com a morte das pessoas, inclusive, lamentavelmente. Então, quando vem a norma que trata do racismo, que faz... Não é que o racismo desapareceu, mas a conduta... Não esqueçam, pelo amor de Deus, o professor de introdução ao direito, de direito civil, não esqueçam justamente o caráter pedagógico da sanção. Então eu expliquei para minha banca, ainda bem que a banca assim compreendeu que estava de bom tamanho, que há esse caráter. Então meu viés não é só punir, mas entender esse caráter que ele é pedagógico. Para quem cometeu, praticou o ato, que entenda que não pode e não deve repeti-lo. Para aquele que sofreu, que haja também a questão de dizer, olha, pelo menos houve uma retratação, um recolocar de ordem jurídica. E para a sociedade, para quê? Para que não cometa o mesmo impropério. Então, nesse sentido, eu ofereci o projeto. Meu professor, meu orientador querido, assim, Thaís, você não é legisladora, veja bem. Mas eu, como muito teimosa que sou, ele sabe disso, né? Meus pais sabem disso desde que nasci. Então eu insisti. E para minha alegria, minha felicidade, doutora Rita Vasconcelos estava na banca, o professor Fischer, que estava na banca também, o professor Marcelo Conrado, membro da banca, que também acabei de falar aqui, meu professor querido, todos trouxeram justamente a lume essa percepção de um grande avanço em que uma pessoa que estuda direito, lógico, eu sei que eu não sou legisladora, gente, vamos lá, como eu brinco com os meus alunos de ED, executivo, legislativo e judiciário, eu não tô no legislativo, mas eu tenho uma voz, e feliz da vida eu posso ter uma voz potente porque ao passar dos anos vamos nos lapidando, me tornei uma oradora razoável, tenho uma boa voz, lógico, essa voz às vezes assusta alguns alunos, especialmente no começo de curso, mas não se engane, eu tenho um coração muito bondoso, muito generoso, e vocês abusam às vezes, mas acontece que ao promover essa oferta, eu fui mexer com quem? Com quem realmente elabora as leis desse país. Então eu realmente chego de maneira ainda, como eu diria, tímida ainda, em outros vieses de comunicação. Eu adorei, eu digo, a Débora parece que a gente fez essa entrevista antes e está apresentando ela agora, não é assim não, mas é que aquilo que ela disse chega ao meu coração, veja, ela é uma mulher do direito, e faço questão de dizer aqui, uma mulher do direito, e ela está entendendo, e entendeu que a comunicação traria a ela acréscimo, e não é nunca uma divisão, né, porque nós mulheres, assim, nós vamos abarcando as coisas, então eu, enquanto professora, enquanto mulher, enquanto docente, senti também a necessidade de trabalhar com o viés do legislativo. Por quê? Porque as minhas preocupações foram e sempre foram maiores do que só uma titulação. Justamente, como eu disse assim, eu trouxe uma imagem que talvez vocês não consigam ver, na próxima vez eu trago ela impressa. Mas eu gostaria que vocês todos que estão aí assistindo a entrevista, olhem a figura da justiça, representada pelo dinamarquês Jean Gauchiot, tá? Jean Gauchiot. Eu recebi aí uma questão de uma cobrança aí de
recriminar um pouco a produção jurisprudencial, mas não é dizer que os juízes têm problemas com julgamentos. Sobremaneira, é um viés de compreender o conteúdo desse assunto. E daí, por que eu falo e faço menção a essa figura? Porque, entenda, nós, enquanto docentes, né, o falar e a imagem aqui. Então, a imagem que vocês podem pegar aí na sua internet aí, é uma mulher gorda, obesa, em cima de uma figura magra, esquálida, como representação da justiça, o peso da justiça. Então vamos entender, será que daí o peso é uma coisa boa? Quando colocado em cima de um corpo magro, esquálido, que está ali na suportabilidade. Então veja, é pensar sim, não é condenar os julgamentos até então. Volto a dizer a frase do início da nossa entrevista, tempus regit actum, ok? Até então não se falava desse conteúdo, mas é preciso falar, e me lembro das lições de ED, volto a dizer, amo Miguel Reale, e como diz, é um autor que mudou muito a minha perspectiva sobre o direito, entender sobre a filosofia do direito. Ainda não domino tudo, e acho que tudo a gente não domina mesmo, a gente precisa ter um pouquinho de humildade, não é possível fazê-lo, mas compreender que nesse viés hermenêutico, nesse recorte hermenêutico, aquilo que não existia, mas doravante precisa ser pensado. E como é que a gente pensa isso? A jurisprudência e a doutrina são as grandes forças motrizes, muitas vezes, da mudança, como foi no divórcio, como em questões de patrimonialidade, nas questões contratuais, e por que não da obesidade? Desjudicialização. Justo, então, veja, muitas vezes nós não temos lá, gente, aula de ED basilar, os princípios do direito, né, as fontes do direito, então, muito bem, então, a doutrina e a jurisprudência estão aos poucos. Eu estou trabalhando com a doutrina, mas fiz o aporte da jurisprudência para que haja uma reflexão. Eu não tenho e nem posso, gente. Eu conheço meu lugar nessa fila da panificadora, né? Da panificadora do conhecimento, eu estou lá todo dia, né? Amealhando e tentando amealhar ainda vez mais. Porém, é preciso também que o nosso sistema jurídico repense isso, mas repense de uma forma humanizada. Razão pela qual unifiquei. De uma maneira humilde, senhoras e senhores, muito humilde, porque ninguém domina tudo. Eu fiz uma visão pluridisciplinar, ou se quiserem, aqueles que gostam de corrigir o termo, multidisciplinar ou multipluridisciplinar, que é o quê? A filosofia, a história, o direito, a psicologia e a psicanálise. Por quê? Porque neste encontro eu estou trabalhando com o sujeito. E esse sujeito que existe, o sujeito do direito é aquele que tem direitos, direito a ter direitos. O sujeito da psicanálise, né? Qual é? Qual é o sujeito da psicologia, com as suas vertentes, com as suas formas de abordagem? Então, aí dá uma aula gigantesca, mas vamos lá. Esse ser, esse sujeito. E olha que interessante, essas ideias nasceram, porque todo mundo... Mas de onde nasceu esse interesse? A questão da obesidade, eu não sou objeto da minha própria pesquisa. Eu enfrento a obesidade e vou enfrentar sempre, porque é uma patologia e eu não estou aqui para negá-la. Já fiz uso de medicamentos, já fiz dieta, já fiz tudo que vocês imaginarem. E a gente vive sempre nesse peso, porque onde eu quero caber, tá? É uma questão sim, pessoal, mas entendam, eu não sou meu sujeito de pesquisa, nem meu objeto de pesquisa. Isso vem dos meus pacientes, das pessoas que eu fui entrevistando. Mas nasce de uma colocação de Lacan, sobre a mulher não ser propriamente um sujeito. Então eu fui buscando através desse entendimento de perceber qual lugar eu quero ocupar. E dentro desse lugar foi surgindo e nascendo a questão da obesidade através do consultório, através das pessoas que eu ouvia, que eu acolhia, que eu recebia ali, e algumas não ficaram, porque entendo, a fala da psicologia, especialmente no viés da psicanálise, não é uma fala para agradar, tanto que a cura através da fala, ela transitará por lugares nevrálgicos, né? Por lugares, enfim, dolorosos ou desafiadores, que nem todos estamos aí prontos para enfrentar ou preparados para enfrentar. Então, a busca da maturidade. Então, olha que bacana. Houve uma maturidade, porque no direito eu jamais me autorizaria a fazer um trabalho dessa natureza. Então a psicologia trouxe aí, eu costumo dizer, sístole e diástole, meu coraçãozinho ele bate nesse sentido complementar, porque um não vive sem o outro. Então eu acabei, no direito, aprendendo a condução das normas, e na psicologia um viés mais humanizado
da aplicação das normas. Então, a senhora comunicadora aprendeu que pode ser advogada, comunicadora, mãe, professora, múltiplas funções. Eu entendi que para ser uma boa advogada, eu poderia ser também uma boa psicóloga e poderia ser os dois ao mesmo tempo, só satisfazendo a curiosidade. Se eu atendo uma coisa, eu não atendo a outra. As duas juntas, elas não se comunicam e eu não quero ter problema nem com o CRP, nem com a OAB, muito obrigada. De problema já basta que a gente amealha na vida. Né? Com certeza. Existir, às vezes, é um problema. Então, no sentido, ainda mais quem tem voz potente, Sim. e eu estou aqui diante de uma mulher potente, é difícil. Por quê? Nós somos muitas vezes criticadas, né? E quando temos potência da voz, aí vem as outras críticas, né? Ai, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E, entre outras coisas, eu não vou nem pormenorizar aqui, mas todos nós entendemos. E daí tem a ver com os nossos companheiros, tem a ver com a nossa vida física, sexual e afins. O que é vergonhoso. Então, vejam, qual é o lugar da mulher? E daí nasce. A obesidade veio conjuntamente. Só que eu não estudo só as mulheres, porque assim, só pra gente alinhavar. Os homens vão dizer, ai, nós não temos lugar na sua pesquisa. Tem sim, senhores. Inclusive dos meus entrevistados, dos homens que se submeteram à cirurgia bariátrica, que tiveram em tratamento, o meu exemplo emblemático é um homem que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, porque a família exigiu, ele não satisfeito com aquilo, porque não trouxe a ele o bem-estar, porque tem restrição alimentar, tem restrição de ingesta de álcool, tem um monte de restrições. Ele seguiu, ele um dia, muito furioso com a escolha que fez, entenderam que não foi exatamente uma escolha? E é nesse nível de trânsito de ideias que eu quero mostrar a vocês, não foi uma escolha, ele foi compelido a fazê-lo. Ele entendeu que ele tinha sido convencido pela família. E o que acontece? Ele passa alguns dias do pós-operatório e tal, ele vai no churrasco, come tudo que deseja, bebe tudo que deseja e vai parar novamente numa mesa cirúrgica. Imagina. Tá? Essa pessoa, ela não deu o quê? Ela não deu conta daquilo, porque ela não estava preparada para aquilo. E segue ainda fazendo tratamento. É uma pessoa que eu mantenho contato, segue ainda com tratamento. Então, veja, não é só uma questão de e outra, lembrando, cirurgia bariátrica, aqui, ó, é no estômago, não é aqui. E não muda muitas vezes a percepção. Aí, só um favor para a professora Thaís, do que vocês quiserem chamar, né? Por favor, não condena alguém que está lutando imensamente para mudar. Aí a pessoa diz assim, ai, a pessoa que está fazendo dieta está se entupindo de comer. A privação é dolorosa. Escolha algo que você gosta muito e fica privado dela. É verdade. Tá? Então, assim, tem as compulsões alimentares, tem a questão do emocional, tem vários elementos que precisam ser olhados. Aí você vai dizer, mas é direito ou é psicologia? Desde que o mundo é mundo, tudo quanto é de instrução. Veja, se alguém tem um problema, ela está apresentando uma esquizofrenia, o juiz não é a pessoa apta para julgar se a pessoa é ou não esquizofrênica. Há uma junta médica para esse fim, há um psicólogo, um médico, um psiquiatra para observar. E por que não na obesidade? Então veja, a única coisa que eu estou aqui encarecidamente a pedir para os nossos queridos legisladores, atenção a essas causas, porque elas não são menores. E daí vem uma frase que é muito inspirada em debates, e eu tenho que agradecer ao meu marido, que foi extremamente paciente, porque ele leu esse trabalho. O meu prefaciador, até eu digo aqui, quando vocês lerem aqui o volume 1, o professor André falou aqui, ó, eu li um trabalho de 1000 páginas mais de uma vez, e ele cita aqui que ele passou por vários elementos, ele diz assim, que eu encaro vários momentos, inclusive até ele cita o Diário de Bridget Jones, a baleia em Norbit, a questão da tirania das dietas. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Só que, na verdade, gente, muitas vezes as pessoas imaginam que, ao debruçar sobre esse tema, é preciso ser uma pessoa que enfrenta a patologia. Não. Da mesma forma que todos os nossos direitos, eles precisam de um conjunto de debates. E aí não há segregação. Não faz diferença o dinheiro que você tem na conta, não faz diferença o gênero, não faz diferença para que time torce. Exato. Pronto. Atinge a todos. E detalhe, olhem bem o crescente índice de obesidade infantil. E daí vocês me digam o que para mim, professora Débora? Quem define o que uma criança come? Não tem como. Né? Então,
E detalhe, é um estudo da Polônia, inclusive, gente, é interminável a coisa. É um estudo da Polônia, esses estudos que eu trouxe não são do Brasil. Eu trouxe estudos do Chile, eu trouxe estudos da Argentina, eu trouxe estudos da Espanha, porque no Brasil pouco se fala sobre isso. Eu tenho alguns artigos para depois, para os curiosos, e se a Débora quiser depois colocar na referência da legenda, eu posso citar alguns artigos e o local de encontro. Não se debate um tema que o livro aqui aborda, que é o pesocentrismo. E que, gente, não está ligado à saúde. Não é a centralização da saúde, mas é a questão do peso. Então, que peso é esse? Então, veja, é um peso realmente. É o peso da saúde, é o peso da manutenção da saúde, é o peso da manutenção da liberdade, e tudo é um grande peso. Então, nada mais justo do que solicitar aos nossos legisladores, de quaisquer poderes, né, que a gente pode trabalhar a nível municipal, a nível estadual, sem problema, em regra geral. Agora, a minha ideia é, e com a ajuda de vocês, é lógico, porque o escritor não se perfaz sem o leitor. Eu tenho essa clareza. Então é que vocês leiam a obra, que vocês conheçam a obra, enviem sugestões e críticas, sim, porque, coitado daquele que imagina que o seu mundo perfeito é feito só de elogios. A gente podia transitar por Maquiavel, tá, mas é uma ilusão. Então, muitas vezes, eu costumo dizer assim, quando nós elaboramos muitas falas, meu marido foi lendo trabalhos, surgiu um slogan que eu decidi levar adiante. Pesos diferentes, direitos iguais. Para todos. Não importa se é o Plus, se é o MIDI, não importa se o IMC nem deu tempo de falar tudo, mas a questão do IMC mudou recentemente e eu tive que fazer uma correção no livro também, como eu fiz a correção das mulheres que submeteram a uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque as coisas mudam. Então o IMC ele não é mais o único índice que vai conduzir ou uma cirurgia ou um tratamento para emagrecimento. É um conjunto de elementos. Então nós temos um conjunto de fatores para enfrentar uma patologia. E reitero, eu não falo, me recuso inclusive a usar esse termo, romantização da obesidade. A nossa sociedade vive uma romantização da magreza. E como bem colocou a doutora Débora, quando a gente fala na Lily Collins, né, que é, depois olha lá na internet, a gente olha o tapete vermelho, né, o mais recente é a Demi Moore, a Nicole Kidman também. A Nicole tá, e eu não tô dizendo que elas não são mulheres bonitas, ok, eu não está nem ao meu alcance poder recriminá-las ou louvá-las em absoluto, porque na minha concepção o absoluto ele é um pecado sempre. Mas vamos lá, diz muito sobre o tipo de sociedade saudável ou não que nós podemos ter. Agora vamos entender, as pessoas precisam enfrentar também as indústrias, a farmacêutica, enfrentar a indústria alimentícia, enfrentar a indústria estética, porque elas estão aí, tá? À custa da vida de muita gente. Não seja nada mais útil e vantajoso do que uma boa legislação que ofereça aos nossos magistrados boas ofertas e possibilidades de decisão, porque a hermenêutica é para todos. Eu não tenho a menor pretensão de diminuir a qualidade da nossa, digamos assim, da nossa classe jurídica, mas nem aqueles que peticionam, nem aqueles que julgam, porque, segundo eu aprendi, somos todos iguais, né? Isso, é. Então, justamente pelo menos na lei, né? Pelo menos na questão do exercício profissional, porque a discordância vai haver, né? Ela é natural, mas que seja respeitado essa proteção de direitos. E aí, aproveitando que eu estou aqui num espaço tão maravilhoso, dizer, eu estou à disposição para os debates, mas entenda, não é o achismo, não é a crítica banal, dizer assim, ai, tem que cuidar da saúde. Gente, eu vivo cuidando da saúde, mas saúde, eu hoje estou saudável, mas eu não estou magra. Então, veja, eu quero essa virada de chave, eu quero exatamente isso, perfeito. Eu quero essa virada de chave para todos, porque se a sociedade não encampa a batalha, também pouco haverá de mudança no nosso legislativo ou no nosso judiciário e também no nosso poder executivo, por que não assim dizê-lo? Então, vamos lá, vamos refletir sobre tudo isso. E eu aqui devolvendo a palavra para minha querida Débora, a minha frase de ordem quando eu apresentei esse trabalho tem sido: eu sou mais forte do que eu. Porque Clarice Lispector, uma escritora magistral, me ensinou que é preciso ter persistência. E para quem imagina que não, e aí vem uma citação, eu conectei aqui nessa obra, e só uma passagenzinha, é grande para ler, então só uma citação, e quem tiver curiosidade vai ter que buscar no livro. E se achar, por favor, que me contacte, que eu vou ter muito prazer em debater.
Clarice fala que alguns querem alguma coisa e o que ela quer ainda não tem nome, que é a liberdade. E eu conectei Clarice Lispector, eu conectei Ariano Suassuna sobre a estética, e eu conectei o Lipovetsky a respeito da psicanálise, sobre a questão do sujeito. Então, queridos, é um trabalho de força, fôlego e empenho que eu ofereço a vocês com o maior carinho do mundo. Tenho certeza que essa obra ela tem uma estrutura maravilhosa, ela não é perfeita. E certamente ela é nada mais do que uma escada para estudos futuros, meus e de vocês todos, porque afinal de contas, o universo da boa pesquisa é o universo de comunicação, não é o universo de silêncios. Então eu quero agradecer imensamente o teu convite. Eu vim do lançamento ontem, ainda estou aqui efusiva, e já aproveito, se você me permite, obrigada para todo mundo que foi, obrigada para quem divulgou, muito obrigada pela paciência, porque eu fiz vários vídeos, eu fiquei tiktoker ali há alguns dias, muito obrigada. O acolhimento de vocês foi fundamental para que o dia de ontem acontecesse. Ele foi maravilhoso, ele foi, assim, ele aqueceu meu coração. E que vocês possam vivenciar essas alegrias em suas vidas, com as suas famílias, todos os dias. Porque a vida é assim, né? João Guimarães Rosa diz, né? A vida é assim, ela é um esquenta, esfria, aperta e depois afrouxa. O que ela quer da gente é coragem. O que eu podia oferecer, pelo menos nesse momento, é esse trabalho. E que venham novos outros trabalhos. E que venham novos encontros, porque é muito satisfatório estar com uma mulher tão linda, tão inteligente e que consegue nos deixar tão à vontade, que eu tô me sentindo em casa aqui, numa entrevista que eu poderia estar tensa e eu tô absolutamente tranquila, falando até mais do que devia, porque realmente me senti muito acolhida. Muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu espaço. Eu que te agradeço muito por aceitar sempre estar conosco, é sempre uma honra para nós do programa receber você com tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanta vontade, tanto carinho, com essa entrega magnífica, né, que você sempre faz. Você é espetacular, né, eu sou tua fã, né, e você é uma pessoa que, assim, tem muito a dividir, que eu acho que é isso que a gente faz, sabe, essa diferença no mundo, Thaís. Eu quero fazer. Você realmente compartilhar um pouco daquilo, né, como você falou, né, você se doa para pesquisa, para academia, sim, e não se restringe a ela, você quer transformar, você é um agente de transformação do mundo. E eu acho que o nosso papel aqui é muito isso, é a gente se encontrar nesse lugar que Deus colocou a gente para atuar e realmente fazer a diferença, sabe? Sim. A gente não pode transformar o mundo, mas a gente pode transformar alguém, a vida de alguém, mudar realidades, né? Às vezes é uma pessoa que você atinge, mas essa pessoa, ela pode mudar o entorno dela, ela pode transformar a vida dela, ser mais feliz, ser mais consciente, ter mais, sabe, aquele poder mesmo, aquele direito realmente, ser aquele agente também, né, na vida de tantas outras pessoas de transformação, sabe, é isso que a gente precisa fazer. O meu marido, na condição de professor, então, daí é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando está lecionando, ele diz assim, eu não consigo mudar toda a justiça, mas eu consigo pequenos fragmentos de justiça aos meus clientes todos os dias. Então, se a gente não consegue mudar o todo, que sejam pequenos fragmentos de justiça. Ele muda mais a advocacia, eu me restringo mais, não é que eu não advogo, eu advogo, mas eu me dedico muito ao consultório e à escrita. E as palestras também, que demandam, você sabe que demanda energia e tempo, tudo mais, deslocamento, preparação. Mas entendam, são pequenos fragmentos. Então, com isso, a gente consegue pequenos espaços de algo melhor. Porque, às vezes, é uma frase que a gente aprende quando é adolescente. Não dá para mudar o mundo inteiro, mas às vezes dá para começar arrumando a nossa casa. Então arrumamos casa, o nosso quarto. É o que você fala para minha filha, arruma teu quarto. Começamos. Tá bom. Exato. E é muito psicanalítico isso. Vamos começar por onde a gente dá conta. Então, aos poucos, a gente vai dando conta disso tudo. Então, nesses pequenos fragmentos, a gente vai construindo coisas melhores. E oferecendo também reflexões, porque eu confesso a vocês, quando eu fui pesquisar o tema, eu me vi eu não tinha fontes para pesquisa, então eu criei muita coisa, e agora eu tenho a felicidade de poder oferecer algumas referências, e isso é uma satisfação ímpar, porque efetivamente assim, é você ser degrau para uma grande escada, e eu digo para meus alunos isso todas as vezes que eu encontro com eles. Quando eles me perguntam algo, eles me obrigam a estudar ainda mais. Quando eles trazem uma reflexão, eles propiciam que eu vá encontrar novos meandros de saber. Então, queridos,
é sempre uma inquietude. E é isso que torna gracioso poder escrever. A inquietude conduz todo esse processo. E é isso que faz da vida da gente ainda melhor, né, Sim, Thaís? Desafios sem vêm, dúvida. dificuldades, ou alegrias, realizações, mas eu acho que o diferencial da vida realmente é você saber que está transformando, é saber que Sim. está mudando para melhor, né, esse espaço, enfim, a tua rua, a tua cidade, enfim, o que for o estado, e até no caso da Thaís aqui, incitando mesmo aí os nossos legisladores a trabalharem realmente, né, com essa possibilidade de pensar nisso aqui que ela está trazendo tão bem no livro, nesse trabalho maravilhoso, que realmente é, como você falou, o primeiro grande degrau que vai ser base. É, na verdade, o grande alicerce, né, minha amiga? É o que começo. vai aí possibilitar a construção de algo ainda, né, maior e que vai abranger tanta gente, que vai trazer a solução, ou quiçá, né, se não, né, pelo menos na totalidade, lançar, né, essa semente tão bonita, né, para transformar realmente o mundo, né. Então, minha amiga, eu só posso te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por tudo. Muito gentil o convite, agradeço imensamente. Estou à disposição, à sua disposição, à disposição das pessoas. Eu não sei se pode, né, mas quem quiser depois acessar, eu tenho um profissional e um pessoal. Para quem quiser ver vó, gatinha, não sei o que, é o pessoal, que é o @ThaísProf. Para quem quiser o profissional, é é o Instagram, né? @ThaísProf.oficial, prof é mudo, tá? Tem TikTok, tem tudo mais, e tem a página. A página é uma adaptação, mas tem lá www.thaismartins.com.br. Estou à disposição de vocês, meus contatos estão à disposição, eu costumo responder os directs. Telefone hoje, desculpe, ninguém mais atende esse negócio, a gente usa por WhatsApp, então assim, vocês podem me conectar pela rede social, será um prazer, eu estou à integral disposição, porque realmente assim, a minha ideia é chegar a outros lugares, porque, né, o princípio da ilha, né, a gente só sabe que o lugar onde a gente está é bom quando a gente vai afastando desse espaço. Então eu também quero estar em outros ambientes, promover novos debates, porque não é um tema que se encerra só na academia, é um tema que também é comunitário, que interessa muito as comunidades, e eu estou à disposição porque, como diz, essa é uma frase minha, bem, que agora eu acho que cai bem, fazer diferente, criar e emocionar, essa é a minha tarefa no mundo, que é a minha frase de rede social. É o que eu estou cá para fazer. Se é perfeito, eu não estou preocupada com a perfeição. Não, ela é muito... Ela está muito distante. Como a gente até comentou no início, né? Se a gente for pensar nisso, a gente não faz nada. Não, né? Em absoluto. E é isso que a gente tem que se conscientizar. Eu acho que é ter essa chancela nossa mesmo, pessoal, de sentir o momento e saber, eu preciso fazer. Sim. Né, é a tua vocação, é o teu dom, é o teu chamado, né, que vai te dizer, e não precisa estar pronta, não precisa estar 100%, porque se a gente depender disso, a gente não faz nada. Então a gente tem que, como diz, está com medo, vai com medo mesmo, faz, está incompleto, vai assim mesmo e abre espaço para o resto, para o próximo e para as próximas gerações, porque alguém vai continuar tudo isso que a gente está fazendo. Né? Então é isso, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, não é, minha amiga? Sim. Mais uma vez, então, muito obrigada. Obrigada, né? E venha muito sempre que você quiser. A hora que você quiser. Estou à sua disposição. Um abraço para todos que nos assistiram. Brigadão. E eu, mais uma vez, me despeço, meu querido público, né, que hoje esse programa realmente vai ficar aí para os anais, né, da nossa história aí, do programa Direito e Justiça. Espero que tenha feito a diferença na sua vida, em vários aspectos, né, seja realmente para refletir, seja para se inspirar na Thaís, que está aqui hoje, que é uma grande profissional, uma mulher incrível, né, sem precedentes aí, que realmente a gente se inspira, a gente realmente quer chegar um pouquinho ali próximo, né, para poder, né, ter acesso a essa sapiência dela, né. Então eu sou muito feliz justamente por estar aqui e ter a possibilidade, né, de trazer pessoas maravilhosas como ela e poder levar através dessas pessoas esse conhecimento tão grandioso para você e fazer com que você tenha mais conhecimento e, tendo conhecimento, você tenha mais acesso a direito e à justiça, que é isso que a gente precisa, né, num país que está mergulhado, infelizmente, em muita coisa ruim, muita notícia desagradável todos os dias, muita sujeira, a gente vê isso e saber que tem tanta gente boa trabalhando, tanta gente boa pesquisando, tanta gente boa trazendo coisas novas para nós, reflexões, a gente fica feliz porque a gente vê que nem tudo está perdido, né? Então, por isso que eu estou aqui também, para poder trazer para você essa boa nova, essa pessoa maravilhosa e fazer você perceber que a gente está realmente num caminho certo. Pode demorar, mas a gente chega lá.
uma boa semana e te espero na próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá!